Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, seu coach de concurso, e hoje o vídeo vai servir tanto para os curiosos do mundo jurídico, que gostam muito de acompanhar os nossos vídeos, quanto para as pessoas que estão prestando concurso ou prova da OAB. Para os curiosos, eu quero que vocês entendam um pouquinho melhor por que certos institutos que funcionam nos Estados Unidos não funcionam quando adaptados assim como eles são concebidos lá, quando são adaptados, quando são colocados aqui. Por que há essas discrepâncias do direito americano e o direito brasileiro? E para os concurseiros e as pessoas que estão prestando prova para a OAB, eu quero que vocês respondam a uma pergunta que eu já vi cair em prova, que é a seguinte: saber se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão se eles têm substrato constitucional. E se tem, aonde é que está na nossa Constituição esses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade? Então é isso que eu quero responder para vocês. Tá certo? Então vamos lá. Eu separei aqui o nosso quadro em dois grandes sistemas jurídicos, que são os dois grandes sistemas jurídicos do direito ocidental. Eu não sei o que acontece no direito oriental, o mundo jurídico não estuda o direito oriental, né? O mundo jurídico ocidental não estuda muito bem o direito oriental, a gente estuda o direito ocidental. E no direito ocidental nós temos dois grandes sistemas, o Common Law e o Romano-Germânico. O que são esses? O Common Law é aquele direito mais primitivo, mais arcaico, está na raiz do ser humano, que é quando ocorre uma desavença, quando ocorre um conflito jurídico, um conflito de regras, de relacionamento, a gente busca equalizar esse conflito. E ao equalizar esse conflito, buscar dali uma regra, um precedente. Então, um precedente. E a partir desse precedente, eu vou balizar os próximos conflitos. Então imaginem uma civilização primitiva que se depara com o primeiro conflito. O cidadão acha um peixe, né? Pesca o peixe e aí vai comer e o outro toma na mão grande. E aí houve o conflito. E aí um terceiro mediador vai dizer, vamos lá, quem pegou o peixe? Ah, fui eu. Então o peixe é seu. Tudo bem. Então, estamos diante do primeiro precedente. E aí a partir daí é balizado os próximos conflitos a partir desse precedente. Quem pescou o peixe é dele. Até que num determinado momento, alguém chega no meio de um conflito e diz, espera lá, essa vez foi bem diferente, seu juiz ou o terceiro que está ali balizando. Dessa vez eu peguei esse peixe para alimentar o meu filho que estava morrendo de fome. E aí, muito bem, então se é para alimentar um filho que está morrendo de fome, ele pode pegar metade do peixe. E aí nós temos uma outra regra nascida do precedente. E assim vai sendo construído o direito. Isso é uma regra simples. O que aconteceu? Isso foi o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, a Bretanha, lá aquela regiãozinha pequenininha, quem lembra dos filmes do Asterix, dos livrinhos do Asterix, vai ver que os romanos tentaram de tudo, mas ali eles não conseguiram dominar totalmente e impor a sua cultura. Então, esse do precedente, ele funciona perfeitamente, só que chega um momento, como aconteceu no Império Romano, o Império Romano ficou tão vasto, tão cheio de regiões e tão heterogêneo, que imagine o Império Romano, do Iapoque do Império Romano ao Chuí do Império Romano, não se sabia exatamente o que o juiz do Chuí do Império Romano decidia em determinadas circunstâncias, e se essas circunstâncias seriam as mesmas do juiz lá do Iapoque do Império Romano. Então um carinha chamado Justiniano resolveu essa parada da seguinte forma: pessoal, vamos fazer o seguinte,
Vamos colher os principais precedentes, vamos analisar as discrepâncias desses precedentes e vamos criar regras a partir disso. E essas regras eu vou editar e vou espalhar por todo o nosso império. E assim nós vamos ter uma homogeneidade. Por quê? Porque, pessoal, o direito serve para nos dar segurança jurídica. O direito é um instrumento do ser humano. Se o direito não me der segurança jurídica, para que eu vou querer o direito? O fim ao cabo é segurança jurídica. É eu saber que eu vou chegar na minha casa e a minha casa está no mesmo lugar de como eu deixei, que o meu carro está lá como eu deixei. Claro que no Brasil, às vezes a gente não sabe se o nosso carro vai estar lá onde nós deixamos, mas em tese é para isso que serve o direito, para nos dar segurança jurídica. No momento que o Império Romano se viu que cada juiz decidia a sua maneira e não tinha segurança jurídica, ele disse, espera lá, vamos resolver isso aqui. E aí eles criaram a regra. A regra eram brocardos jurídicos, né? Brocardos eram frasezinhas que normalmente elas rimavam. Porque lembra vocês, o Império Romano está lá atrás, o pessoal não sabia que só 1% da população sabia ler e escrever, então era melhor a gente ter brocardos que fossem fáceis de memorização para que a população soubesse o direito. E essa foi a ideia do seu Justiniano. E essa regra, mais tarde, foi chamada de lei. Então, o romano germânico é a lei. E foi adotado em toda a Europa Ocidental. E entre elas, Portugal. E o nosso direito veio das nossas primeiras regras jurídicas, vieram das ordenações portuguesas. Ou seja, nós viemos, a nossa raiz é romano-germânica, é lei. E a raiz americana é o precedente, né? Veja que a lei vem de um congresso, né, de um parlamento. Então a lei é um ato político, né? Porque lei, se vocês olharem um videozinho que eu fiz lá atrás, há um tempo atrás, eu dei o conceito de lei. Lei é um comando geral e abstrato oriundo de um ato de vontade. Ato de vontade é político. Direito romano-germânico, a política se miscui com o direito. O que não ocorre aqui. Por quê? Porque o precedente é algo técnico, é um mediador que vai resolver um conflito analisando tecnicamente um caso concreto. E as leis, os estatutos americanos que são feitos no Congresso, eles não abordam direito privado. O direito privado sai dos precedentes, beleza? Então, aqui, por ser um ato político, o princípio que mais vai tomar conta e que vai ser mais importante para o romano-germânico é o princípio da legalidade. É o princípio da legalidade. Ele vai ser o norte do direito romano-germânico. E o princípio que será o norte e será um dos princípios mais importantes para o common law inglês e porventura e por consequência o americano será um princípio que irá dar qualidade para esse meu precedente. Como é que eu vou dar qualidade para esse meu precedente? Como que eu vou cuidar desse meu precedente? Como que eu vou fazer com que esse precedente seja o melhor possível? O precedente, ele nasce da onde? De um conflito, de um caso concreto. Mas ele é instrumentalizado como? Como é que ele chega para o terceiro mediador que vai analisar aquele caso? Ele chega por meio de um processo. O princípio mais importante para o direito americano, se não o mais, um dos mais, né? É o Due Process of Law. E esse law, pessoal, esse law, ele é muito mais que legal, né? Porque nós traduzimos como devido processo legal, mas ele é muito mais, ele é jurídico, ele é o devido processo jurídico, ele é o devido processo do direito, ele contempla muito mais. Por contemplar muito mais, às vezes a gente não enxerga que ele pode ser, que ele contempla duas coisas. Ele contempla as formalidades, formal, né? Ele contempla aquilo que está especificado num código de processo civil ou penal, por exemplo, como é que o processo deve desenrolar, prazos fatais, prazos preclusivos,
como deve ser a petição inicial, quem vai, para onde que vai o processo, vem para o juiz manda para quem, tudo isso vem na parte formal, mas ele tem muito mais valor, ele também tem um valor material. Material no sentido de substantivo, ou seja, eu vou agregar valor. Eu vou agregar valor para minha decisão. Eu vou proteger esse meu precedente. Vejam como é tão caro o processo para o americano que você vai ver, vai prestar atenção quando ver novamente filmes americanos e seriados americanos em que as pessoas fogem de um processo. Por isso tanta intermediação antes, por isso tanta transação civil e penal antes do processo, tentar fugir do processo. Porque o processo deve ser algo valioso, algo que e o valor de uma coisa está na sua escassez. Quanto menos eu precisar do processo, mais valor eu dou para ele. Então, para o americano, o processo é tão valioso que ele foge como o diabo da cruz. E ainda, você vai ver como é importante um precedente. Quantos filmes que abordam questões de direito, questões jurídicas, que aos 45 do segundo tempo chega alguém com, olha, tem o precedente do fulano versus ciclano, e aí dá a reviravolta naquele desfecho do tribunal. Por quê? Porque lá o importante é o precedente. Porque lá o princípio basilar é o due process of law, que nós traduzimos como devido processo legal, que ele tem um lado formal e material. Nesse lado material ele dá valor. Se eu dou valor, eu analiso se a minha decisão, se a minha decisão foi razoável. E aí entra a razoabilidade. Razoabilidade e a proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade, então, respondendo à pergunta, razoabilidade e proporcionalidade, eles têm substrato constitucional? Sim, eles têm substrato constitucional. E onde é que eles estão na nossa Constituição? Eles estão implícitos, não está explícito. Você não vai ver nenhum princípio da razoabilidade e proporcionalidade explícito, mas você vai ver que ele está implícito no devido processo legal. Lá naquele inciso do artigo 5º, que fala do devido processo legal, ali está implícito o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, esse era o vídeo que era para resolver a sua questão, você concurseiro, prestador de serviço da OAB, prestador de exame da OAB, para resolver a sua questão sobre o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sob a perspectiva constitucional. E para vocês que são curiosos do direito, que eu sei que tem muitos que me assistem, e identificar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais que existe uma diferença enorme entre o direito americano e o direito brasileiro. E essa diferença enorme faz com que às vezes a gente não entenda por que algumas coisas dão certo lá e não dão aqui e vice-versa. Essa era a ideia, pessoal, que eu queria passar para vocês, espero ter ajudado. Se você não entendeu muito bem, dê uma segunda olhada no vídeo, veja pela segunda vez com mais calma e aí você vai ver que vai entender bem melhor, porque tá explicadinho ali, tá certo? Então, se gostou, dê o like, cadastre-se no nosso canal. Quem está no YouTube provavelmente tem um link abaixo e aí você vai se cadastrar e fazer parte de um time que vai receber aulas mais completas, mais complexas, que eu não posso desenvolver nos canais das redes sociais. E se você está no Facebook também, o link estará acima do nosso vídeo, tá certo? Se você está vendo no smartphone, dê uma procurada que você vai achar o nosso canal e você vai poder se cadastrar. Essa era a dica, então espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!